Então, pessoal, agora nós estamos dando continuidade, já iniciamos a nossa aula número 2. Na aula número 2, que também estão divididas em 8 tópicos, nós vamos tratar de estrutura das organizações e o que corresponde ao sistema formal de uma empresa, de uma organização, de uma instituição, e o que é o seu sistema espontâneo de interações. Então, aqui no nosso tópico 1, nós estamos pretendendo, ao longo desse trabalho, que vai ter como objetivo esses itens que estão indicados aqui, eu destaquei a necessidade de definir a organização real, que é composta de sistema formal e o espontâneo. Espontâneo é aquele que nasce da interação normal, corriqueira das pessoas. O entender o conceito de organização, você vê que todos os verbos são objetivos, descrever a estrutura organizacional e definir os tipos de estruturas, como é que tem a sua linha de mando, os níveis hierárquicos de uma organização. Definir também as características de estado que nós trabalhamos como fruto de uma teoria de motivações que eu vou explicar nesse nosso projeto aqui dessa segunda aula. E as tendências atuais das estruturas organizativas. E a gente culmina com aquilo que hoje é muito necessário, que é a delegação e o empoderamento e o exercício de uma liderança capacitadora, transformadora e transcendente. Então, nós temos aqui os objetivos da nossa aula número 2, e nesse tópico já vamos ingressar nessa questão do que é uma organização estável. A gente pode trabalhar a questão de definição de organização estável partindo de satisfações de necessidades da sociedade ou do meio ou de consumidores. Portanto, a organização ela presta um serviço à sociedade e há pessoas que têm motivações, são os empreendedores e são também colaboradores das empresas, que se organizam de forma institucional, como uma organização estável, ela é estável porque permanece no tempo. Essas pessoas se organizam em termos de atribuições, de responsabilidades dentro da empresa ou da organização, então, ou ações humanas, dessas pessoas que estão de dentro da própria empresa, que satisfazem necessidades próprias, porque precisam ganhar seu sustento, porque querem realizar projetos, querem desenvolver uma missão, querem entregar algum valor para a sociedade. Então, ações humanas que se organizam para necessidades das próprias pessoas que são promotoras dessa iniciativa, e há um modelo de coordenação de ações nessas três coisas que estão aqui, ações humanas, necessidades e coordenação de ações. Isso forma uma empresa, uma organização, uma instituição estável que visa o atendimento de necessidades. Isso aqui é um corte transversal, nós estamos simplificando para que a gente possa entender que deve haver uma coordenação de atividades internas para a satisfação de necessidades. Sempre o projeto de uma instituição, de uma organização, visa o atendimento dessas necessidades. E o que é organização formal e organização real? Então, a organização real, aquilo que de fato ocorre, não é simplesmente aquilo que nós chamamos de organização formal, aquilo que está previsto nos estatutos, está previsto na estrutura da própria empresa, aquilo que está definido quem faz o que e quando, quais são as responsabilidades atribuídas por meio de contrato. Então, o sistema formal acaba sendo o esqueleto da própria organização, acaba sendo aquilo que nós chamamos de estrutura. Porém, a estrutura não é uma empresa, porque uma empresa é formada de pessoas que se organizam segundo um modelo
de empresa, que pode ser mais ou menos participativa, mais ou menos hierárquica, mais ou menos plana, mais ou menos empoderada em termos de atividades para os seus funcionários ou colaboradores. A organização, ela total, real, ela se compõe da estrutura dela, mais o sistema espontâneo, o sistema informal, aquela interação corrente entre as pessoas que são amigas, solidárias, companheiras, há um clima de companheirismo na organização, ou o contrário, quando o clima é ruim, a empresa é tóxica, há muito egoísmo sobrando, as pessoas não sabem trabalhar em equipe, há muito ego em choque. Então, o real vai ser a estrutura, o formal e mais o sistema espontâneo de interações. O fato das pessoas terem mesmos interesses, gostarem de coisas complementares, isso vai azeitar, vai fazer com que as coisas funcionem mais complementarmente entre umas atividades e outras dentro da organização. Então, uma empresa, nós podemos agora já começar a desenhar para ter essa terminologia. Já tinha sugerido vocês criarem um glossário, uma lista de vocabulários onde a gente tem as definições. Então, os componentes do sistema formal, aquele que é a estrutura da empresa, aquilo que está regulado, aquilo que está estipulado a priori. Então, consta de um sistema de produção e distribuição e um sistema de incentivos. O sistema de produção e distribuição se refere à especificação das regras de como a empresa trabalha para atingir seus resultados. E o que as pessoas fazem para a organização, o que elas entregam para a organização. Os incentivos é o que ela recebe, o que as pessoas vão receber, o que lhes motiva para realizar as ações que são previstas nas regras ou procedimentos aqui de operação. Então, a gente pode desenhar a empresa da forma como está aqui. Dentro da empresa, pessoas que se reúnem para satisfazer as suas necessidades de realização, de crescimento profissional, de necessidades de sucesso, necessidade de ganhos para se manter, e também um projeto de vida, um projeto de empresa. Ações que são coordenadas dentro da empresa, para quê? Através de um sistema de produção ou de operação e um sistema de distribuição de produtos e serviços, de entrega disso para a sociedade, no próprio entorno, o entorno recebendo, ele procura a empresa porque tem uma necessidade desse produto, desse serviço, porque resolve. O entorno precisa, os consumidores, a sociedade precisa dessa empresa porque ela satisfaz uma necessidade. E ao satisfazer essa necessidade da empresa, ela retribui através desse sistema de incentivos, que são os pagamentos, que são tudo aquilo que o entorno fornece para que a empresa possa funcionar. Então, nós temos aí a participação das pessoas num sistema produtivo, distributivo, organizado, juntamente com o sistema de incentivos. E toda empresa, ela tem 3 dimensões que são chave, são funções de direção. A direção de uma empresa formula um modo de atender, de estratégia, por assim dizer, uma formulação de estratégia para organizar os seus recursos para atender às necessidades. Uma direção de uma empresa comunica aquilo que está pretendendo e motiva os seus funcionários, motiva os seus alunos. Nós, na gestão de recursos humanos, trabalha dentro de uma formulação estratégica, da comunicação de mão dupla e da motivação dos seus funcionários, que depois a gente vai trabalhar isso com mais